Atos, capítulo 1, os versos de número 1 até o verso de número 12. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Amém, irmãos e irmãs? Louvado seja Deus pela sua palavra. Hoje nós vamos compartilhar com a igreja o seguinte tema: evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Entendemos aqui que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem pelo menos 3 fortes evidências que devem estar acontecendo na minha e na sua vida. A primeira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é que essa igreja conhece a importância do cenáculo. Diga comigo, cenáculo. A Bíblia diz que os discípulos, eles costumavam frequentar o cenáculo. Uma casa, um espaço que comportava aquele grupo. A Bíblia faz questão de dizer no Evangelho de João, no capítulo 20, que os discípulos, eles estavam no cenáculo, mas agora, naquele momento pré-ressurreição, não vivendo a alegria, a força do Senhor, mas a decepção, o desânimo, o medo. Eles estavam apavorados, trancafiados com medo dos judeus. A Bíblia diz que Jesus ressurreto se apresentou a eles. O Evangelho de João capítulo 20 diz no verso 19 que ele se aproximou dos discípulos e lhes disse: paz seja convosco. Jesus adentrou aquele cenáculo. A palavra afirma que eles renovaram a sua alegria, eles se alegraram ao verem o Senhor. E a experiência que tiveram no cenáculo serviu para que soubessem que nesse espaço de busca, Deus sempre iria se revelar a eles. E agora, no início da igreja primitiva, no começo dos trabalhos da igreja de Jerusalém, Jesus havia ressuscitado, já tinha aparecido a eles durante 40 dias. Quem sabe eles estavam no afã de começar o seu trabalho.
Imagine Pedro querendo trabalhar depois de ter sido perdoado por Jesus, depois de ter recebido uma nova oportunidade de desempenhar o seu ministério, mas antes de Jesus ordenar que eles fossem e ganhassem o mundo, a primeira ordem do livro de Atos foi uma ordem para dentro, foi uma ordem para que a igreja realizasse um movimento inverso. Não era para sair sem antes conhecer o cenáculo, não era para impactar Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Aliás, isso não seria possível sem vida de cenáculo. Quando nesse texto, Lucas faz questão de relatar que Jesus lhes disse: esperem, aguardem, fiquem juntos no cenáculo, fiquem firmes. Quando Lucas ele registra essa ordem de Jesus, ele quer nos ensinar algo muito importante, irmãos. A palavra quer dizer para nós que uma igreja que tem vida com Deus, antes de desenvolver programas, é uma igreja que de fato consegue impactar a sociedade. Não há a menor possibilidade de desenvolvermos trabalhos para Deus sem nos esgotarmos fora do cenáculo. Trabalhar para Deus sem vida de cenáculo é esgotar-se mais cedo ou mais tarde. Os apóstolos, irmãos, poucos anos depois do início da igreja primitiva, eles foram tentados a perder o foco. Capítulo 6 do livro de Atos diz que eles estavam perdidos no meio de tantas tarefas, e a pregação da palavra havia ficado comprometida, razão pela qual decidiu-se pelo Espírito. E o livro de Atos faz questão de dizer várias vezes: pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito de Deus. Então, pelo Espírito, decidiu-se pela eleição de diáconos, homens que pudessem ajudar no serviço da distribuição dos alimentos, para que a palavra de Deus não ficasse comprometida. Olha como é fácil, irmãos, entrarmos no espírito de distração no meio de tanta coisa. Às vezes nós nos acostumamos com esse desgaste. Queridos, é fácil perceber se está faltando cenáculo. Quando sobra homem, está faltando cenáculo. Quando o que eu faço está tendo que ser forçado, é porque está faltando óleo na engrenagem. Se está faltando óleo, falta Espírito, falta o sopro do Espírito. Uma igreja que cheia do Espírito Santo, ela caminha com fogo no coração, não com fogo nos pés. Primeiro é fogo no coração. Primeiro é uma paixão que queima no coração, renovada a cada dia pelo agir do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, quando nós estamos no cenáculo, quando nós fazemos esse processo inverso, e essa mensagem não é um convite ao comodismo, não é um convite a deixar de evangelizar, de ministrar pessoas lá fora. Pelo contrário, eu creio que nós vamos fazer isso como nunca. Mas essa mensagem, em primeiro lugar, é um convite para você, meu irmão, entender que nós precisamos vencer a mediocridade, muitas vezes, da nossa vida espiritual. Ela pode ser melhor. Então, quando nós focamos nesse estilo de vida, que antes de ir para fora, vem para dentro, contempla a face de Deus, aguarda o direcionamento de Deus, então nós encontramos as prioridades de Deus para a nossa vida. Foi no cenáculo que os discípulos entenderam que não lhes competia saber de tempos ou épocas. Eles estavam preocupados com algumas coisas que não eram atribuições deles. E o Espírito Santo estava alinhando a vida daqueles irmãos, e isso aconteceu no cenáculo. Foi ali que eles descobriram o que de fato precisava ser feito. Irmãos, quando nós nos posicionamos dessa forma diante de Deus, nós conseguimos garantir a cada dia uma vida gostosa, prazerosa, renovada, leve. Temos desafios, temos problemas, nos desgastamos, em alguns momentos nós vamos estar cansados sim, mas não desanimados. Perseguidos, mas não destruídos. Porque o renovar de Deus nos alcança a cada dia, e Ele tem um novo tempo para você. William Barclay, comentando esse texto, ele diz assim:
ganharíamos mais poder e coragem se aprendêssemos a aguardar. Nos assuntos da vida, precisamos aprender a estar tranquilos. Em meio à crescente atividade da vida, deve haver um lugar para uma sábia passividade. Em meio a toda a luta, deve haver um momento para se receber. Sabe, irmãos, nós precisamos vencer esse espírito de distração que Satanás tem lançado sobre a vida da igreja nesses tempos, tentando nos fazer perder tempo com aquilo que é superficial, que é supérfluo, com aquilo que é secundário. Quando nós agimos desta forma, irmãos e irmãs, o que nós encontramos é decepção, é frustração. Jamais vamos encontrar resultados nessa condição. Deus tem para você, querido irmão, querido discípulo, você, meu irmão, que está aqui pela primeira vez, você líder dessa igreja, Deus te convida para um novo tempo no seu espírito. Em segundo lugar, há uma segunda característica, uma segunda evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa igreja, ela glorifica a Cristo e crê na sua suficiência. Se essa igreja, ela se volta para o cenáculo antes de ir ganhar as nações, se essa igreja se preocupa em fechar a porta de saída para que ela não seja maior que a porta de entrada, e ela fortalece os seus discípulos, isso acontece porque o nome de Cristo está sendo glorificado em cada nota, em cada palavra, em cada mensagem, em cada gesto. Certa vez perguntaram para o pastor Ricardo Rodrigues, pastor da igreja Centro de Avivamento para as Nações da Colômbia, uma igreja com praticamente 80 mil membros, qual era o segredo da realização de tantos milagres nos seus cultos? Ele disse: não há segredo, na verdade o segredo é fazer com que toda a glória aponte para Cristo. O segredo é tornar o culto um ambiente onde o nome de Cristo é suficiente, é glorificado a todo momento, porque onde o nome de Cristo é glorificado, o Espírito Santo se manifesta. A função do Espírito sempre será confirmar a palavra e glorificar a Cristo. A igreja primitiva vivia sob o impacto do poder desse nome. Quando nós olhamos para o livro de Atos, vemos aqui, já nesse primeiro capítulo, uma exaltação da pessoa de Cristo. Lucas está falando da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo. Lucas faz questão de dar vazão, de reverberar as palavras dos apóstolos que glorificaram e glorificavam a Cristo. Capítulo 3 do livro de Atos relata a passagem quando Pedro e João estão entrando no templo de Jerusalém pela porta formosa. Há ali um paralítico, ele pede esmolas, essa é a rotina dele. E Pedro e João entrando, eles receberam um pedido daquele homem. Pedro, fitando os olhos naquele paralítico, disse: nós não temos prata, não temos ouro. E Pedro disse: mas o que eu tenho te dou. Olha aí a declaração da suficiência do nome de Jesus. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos algo que nos faz ter tudo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela aprendeu que há uma suficiência na obra da cruz, que tudo de fato está consumado. Pelo Espírito podemos acreditar que essa obra já foi feita de uma vez por todas. Não há mais sacrifício para ser pago. Não há algo que possamos fazer como um complemento para a ação da cruz. Ninguém aqui é deficitário uma vez que entregou a sua vida a Cristo. No momento da salvação, todos nós recebemos tudo o que precisamos para a nossa vida. É fato que muitas competências, habilidades e dons serão desenvolvidos, mas potencialmente nós já os temos no Espírito. Sabe, irmãos, eu quero indicar a leitura de um livro para vocês. Ele se chama A Nossa Suficiência em Cristo, do John
MacArthur. Foi um dos livros mais fantásticos que eu já li na minha vida. A Nossa Suficiência em Cristo. A igreja da atualidade precisa ler esse livro novamente. Precisa ler a Bíblia em primeiro lugar, né? Essa é a primeira tarefa. Mas esse livro, ele traz um diálogo, um possível diálogo de Satanás com um subordinado seu, um sobrinho seu. O John MacArthur, ele repercute uma obra de C.S. Lewis, uma obra intitulada Cartas do Inferno. O diabo, chamado de morcegão, ele então conversa com seu sobrinho, que recebe o nome de Cupim. Observe esse diálogo do inferno. O alvo do diabo é manter os cristãos num estado de espírito chamado cristianismo ou seja, se não podemos impedi-los de serem cristãos, então que sejam com certos qualificativos. Ou seja, eu sou cristão e mais alguma coisa. A cruz não é suficiente, Cristo não é suficiente. Fugimos muitas vezes do evangelho puro e simples. Substitua a fé, diz o diabo, por alguma moda que tenha um quê cristão, um colorido cristão, algo que se pareça a cristianismo. Eles se contentarão com alguma coisa que se parece cristianismo. Use as modas que têm por objetivo distrair a atenção dos homens para que não percebam o real perigo no qual se encontram. Nossa estratégia é fazê-los pegarem extintores enquanto está acontecendo uma enchente. E tem gente que acha que está trabalhando para Deus com o extintor na mão enquanto está se afogando. A função do diabo é nos distrair e nos enfadar com aquilo que não glorifica o nome de Cristo, sugar totalmente as nossas forças, para que não tenhamos discernimento daquilo que Deus de fato quer que façamos. E em resposta a esse texto, John MacArthur, ele diz assim: como cristãos, encontramos em Cristo e em suas provisões plena suficiência para as nossas necessidades. Não existe tal coisa como um cristão incompleto ou deficiente. O divino poder de nosso Salvador já nos outorgou tudo relacionado à vida e à piedade. Não há necessidade de se buscar algo mais. Portanto, possuir o Senhor Jesus Cristo é ter todo o recurso espiritual. Foi Ele quem exclamou triunfantemente: está consumado. Diz assim para o seu irmão: meu irmão, no Espírito Santo você já tem tudo. Diz para ele: meu irmão, na obra da cruz você já tem tudo o que precisa. Louvado seja Deus. Para irmos caminhando para o encerramento dessa palavra, eu quero chamar aqui a equipe de música. Há uma terceira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, ela aprendeu a valorizar o cenáculo. A igreja cheia do Espírito Santo, irmãos e irmãs, é uma igreja que, como vimos, ela glorifica a Cristo e ela confia na suficiência do seu nome. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, para finalizarmos, é a igreja que sustenta o testemunho da fé cristã. É uma igreja que vive para testemunhar, para glorificar a Cristo e testemunhar o seu nome. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos ali verdadeiras testemunhas. Aqueles irmãos não foram testemunhas de Cristo sem motivo. Eles estavam sob o impacto da ressurreição, foram testemunhas oculares. Somente quem viu, quem esteve presente, pode sustentar que um fato é verdadeiro, porque participou da cena. Somente uma testemunha assim pode levar até o fim a palavra: Cristo ressuscitou, nós vimos. Eles estavam sob esse impacto. A autoridade do Cristo vivo os fazia testemunhar no poder do seu nome. Mas esse texto diz que quando eles olharam para Cristo subindo aos céus, 2 varões
se apresentaram a eles e disseram: por que vocês estão olhando? Aguardem, em breve ele voltará. Quando a igreja ela aguarda com expectativa a volta de Jesus, e ele virá. Se prepare, porque ele virá. Não tardará, Cristo irá voltar, irmãos. Quando a igreja ela acredita na volta de Jesus, ela intensifica o seu testemunho. Esses irmãos, eles tinham uma concepção de implantação de reino diferente da dos judeus. Os judeus esperavam uma intervenção divina, miraculosa, num dia específico, quando Deus lhes devolveria o domínio das nações da terra. Era uma espera passiva. A espera do cenáculo nos faz agir no poder do Espírito no mundo. E esses irmãos, então, eles entendiam que havia para eles um privilégio, o privilégio de poderem participar da implantação do reino de Deus na terra. E isso eles fariam através do testemunho. Os apóstolos, a partir das doutrinas bíblicas, formularam um documento no primeiro século chamado Didaquê. Era uma espécie de manual de catecúmenos, era um manual de discipulado, eram aulas que os novos convertidos recebiam, que falavam sobre a importância do testemunho, de uma vida que superasse a duplicidade, o fingimento, uma vida que não passasse pela cobiça, pela inveja, pelo domínio dos prazeres da carne. Uma vida, irmãos, que fosse capaz, pelo poder do Espírito, de demonstrar temperança, domínio próprio, amor. Não se tratava de um testemunho que levava a igreja a não fazer o mal. Porque talvez muitos de nós aqui podem levantar a mão hoje e dizer assim: não, pastor, eu estou dando meu testemunho porque eu não faço o mal. Quem disse que essa é a plenitude do testemunho? Não fazer o mal é só o começo. Tem muita gente que simplesmente não faz o mal, mas em não fazer o mal, de alguma forma, está contribuindo para o mal por não fazer o bem. Eu disse que pela manhã, e repito, a nossa letargia, a nossa mornidão, o nosso marasmo espiritual, a nossa covardia diante do que tem acontecido no Brasil e no mundo, cheira tão mal diante de Deus quanto a maior perversidade dos homens aí fora. Isso afronta tanto a santidade de Deus quanto o pior homicida dessa terra. Não fazer o mal não é um testemunho suficiente, mas nós podemos fazer o bem, nós podemos colaborar no poder do amor do Espírito para a implantação do reino de Deus. Mas isso nós só podemos pelo Espírito de Deus, irmãos. Ninguém faz isso na força do peito. Nessa noite, eu quero confessar aqui a mediocridade da minha vida, quando eu olhei para esse texto aqui, irmãos, e se for o caso, faça a mesma coisa. Desculpe, mas eu acho que os irmãos não são muito diferentes de mim. Todos nós temos as nossas arestas para serem aparadas. Olhando para esse texto, eu entendi que a palavra testemunhas tem a ver com mártires. Ou seja, a vida desses homens e dessas mulheres era uma vida para Cristo, e por isso eles estavam preparados para morrer para Cristo, porque tinham aprendido a viver para Cristo. Aí hoje não dá nem para falar na possibilidade de morrermos para Cristo, porque nem viver nós estamos vivendo para Cristo. Nós temos que aprender primeiro a viver para Cristo. Na nossa casa, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, que Deus tenha misericórdia de nós. Quantos aqui já não viram alguma cena de alguém sendo degolado pela sua fé, por grupos aí radicais, terroristas? Quantos aqui já não pensaram: meu Deus, se fosse comigo, será que eu ia sustentar a fé? Irmãos, essa mensagem não vem para trazer peso para nós, mas ela vem para nos confrontar acerca da qualidade da nossa vida cristã. Uma igreja que é cheia do Espírito, ela está disposta a viver por Cristo e a morrer por Cristo. Nós vamos sair daqui, irmãos, para viver por Cristo. Na escola, na empresa, nas ruas, nas estradas.
com os nossos vizinhos. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para uma vida nesse nível, irmãos e irmãs.